Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, cada um de nós, ou seja, eu e você, temos que voltar para o Evangelho genuíno. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus pregou. É esse Evangelho que nós devemos obedecer. Nós devemos viver fazendo com que cada um de nós possamos defender esse Evangelho. Então, cada um de nós hoje tem que agir dessa forma. Isso é o que o Senhor Jesus espera de nossas vidas hoje. Isso que Ele quer. Vamos, então, cumprir a vontade dEle, para que assim possamos estar no Evangelho genuíno, pregando esse Evangelho genuíno, dando testemunho desse Evangelho, nunca se afastando da esperança desse Evangelho e sempre permanecendo na verdade desse Evangelho. Então, para cada um de nós hoje, isso é necessário. É urgente que façamos isso. Temos que nos conscientizar disso de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Antes que aconteça aquilo que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde está escrito que aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito. Essa é a sentença. Essa é a sentença para aqueles que não obedecem ao Evangelho genuíno, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho que Ele pregou. Evangelho que nós deveríamos estar abraçando com firmeza, apegados a Ele. Esse é o Evangelho no qual nós deveríamos estar se esforçando para entrar sempre. Mas, infelizmente, a realidade mostra uma coisa muito diferente. A realidade mostra que muitos por aí nas denominações estão envolvidos e enredados por um evangelho misturado, deturpado e pervertido. É isso que está acontecendo. E principalmente os pastores, bispos e apóstolos dessas denominações. Eles se deixaram levar por esse outro evangelho. E estão pregando um evangelho que é misturado com comércio, com misticismo, com cristianismo, com ensino de demônios, com outras doutrinas estranhas, com um outro Jesus, com um espírito diferente, com fábulas, com invencionices, com prosperidade financeira, com amor do dinheiro, com a fascinação das riquezas, com Deus Mamon. Está no meio disso aí. E muitas outras coisas erradas e pervertidas que esses homens vêm pregando para você dessa forma. E muitos estão tolerando isso de boa mente. Estão tolerando quem venha pregando esse outro evangelho de boa mente. Isso é um erro que não pode existir nem da sua parte, nem da minha, nem de ninguém, nem de nenhum dos nossos outros irmãos. Ou seja, na igreja de modo geral não pode existir esse erro. Esse erro é um erro que está afetando a igreja, está destruindo a igreja, fazendo a igreja morrer, apodrecer. O evangelho misturado dentro do pai pervertido está agindo na igreja como um fermento. Para fazer a igreja apodrecer. É isso que está acontecendo. A igreja está doente, fraca, está passiva, está com a sua consciência e a sua fé pervertida. E assim fica na mão desses pastores, bispos e apóstolos que a usam como massa de manobra. Para eles tomar, para esses pastores, bispos e apóstolos, eles levam as pessoas que são incautas e ingênuas na mão deles. Eles a têm na mão. É sobre essas pessoas que eles dominam, que eles exercem a primazia.
E essas pessoas fazem o que eles querem, são dirigidas por eles, pelo que eles falam, pregam, ensinam, tudo de forma deturpada. Porque enquanto eles estiverem lendo Moisés, principalmente por causa do dízimo, o véu continua no coração deles e no coração daqueles que ainda nessas denominações continuam lendo Moisés. Isso inclui você. Se você está lendo Moisés, saiba que o véu continua no seu coração. E se ele continua no seu coração, ainda não lhe foi revelado que em Cristo já foi removido. Por isso, é mais um perigo que está misturado a esse evangelho, a esse outro evangelho que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus. Já foi muito além mesmo. Está totalmente oposto, contrário. Está muito errado, muito enganoso, muito perigoso para a vida de qualquer um. Qualquer pessoa que se deixe envolver e se enredar por esse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido, está correndo o risco de se perder em ruína e perdição por causa disso. As consequências que esse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido causa na vida das pessoas são nocivas, são destrutivas. E é isso que está acontecendo. É só você olhar por aí nas denominações, você vai ver os resultados disso acontecendo. Pessoas muito enganadas, pessoas querendo muito apenas riquezas, querendo se envolver em coisas terrenas, querendo pensar em coisas terrenas, querendo prosperidade financeira, querendo enriquecer, querendo ficar rico, porque esses pastores, bispos e apóstolos que se perderam nessa loquacidade frívola, eles supõem que a piedade é fonte de lucro. E eles estimulam muitos outros com suas pregações deturpadas a viverem em busca disso, ávidos por isso, só buscando essas riquezas que fazem com que a vida delas, ou melhor, o coração delas esteja nessas riquezas. Eles começam a confiar na instabilidade dessas riquezas e assim acabam indo para o lado errado, para outro lado, o lado invertido, o lado mau, o lado enganoso, coisa que o evangelho genuíno nunca faz com ninguém. Pelo contrário, a pregação do evangelho genuíno lhes mostra a verdade, lhes mostra que eles devem fugir disso, escapar, sair fora, correndo, para nunca mais cair nesse fogo consumidor, que se chama evangelho misturado do pai pervertido, que está consumindo muitas vidas mesmo, estão caindo nesse fogo. Então é hora de escapar, é hora de você se deixar se arrebatar desse fogo. O evangelho genuíno tem que te arrebatar desse fogo. Deixe isso acontecer em sua vida e você verá que os resultados de você ter fugido desse fogo vão começar a acontecer na sua vida. Resultados bons, resultados aprovados, resultados que o Senhor Jesus concorda que esteja acontecendo em sua vida. Isso é o que você deve querer, isso é o que você deve buscar em Cristo Jesus e se esforçar para entrar no evangelho. Essa tem que ser a sua vontade. Você tem que ter ânimo para fazer isso. Por isso, eu estou aqui te estimulando a fazer isso. E que você também possa estimular aos seus outros irmãos, para que assim a igreja de forma geral, de forma unânime, possa estar voltando para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Essa mensagem aqui veio da parte dele, para que você, ao ler essa mensagem, entenda na hora o que ele quer que você faça. Porque essa mensagem aqui é muito clara e simples. E ela vai fazer com que você possa viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque o evangelho que é pregado é também para fazer com que isso aconteça na sua vida. Então agora você já sabe que você tem que voltar para o evangelho. E isso já lhe foi dito pelo Senhor Jesus
pelo Senhor Jesus através dessa mensagem aqui. Agora é contigo, meu irmão. Tome a decisão. Faça o melhor para você, para a sua vida, para que assim você possa chegar no final aprovado pelo Senhor Jesus. Pelo fato dele ter visto que você, além de voltar para o Evangelho genuíno, viveu pelo Evangelho, permaneceu na verdade do Evangelho genuíno. Assim, você irá fazer com que você mesmo esteja cada vez mais apto a ser aprovado pelo Senhor Jesus naquele dia, para que você não ouça a sentença de que você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, faça o melhor para você. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, assim como esta aqui também veio. E essa mensagem que eu vou ler aqui agora, que eu vou ler aqui há alguns instantes, se chama associação. Sim, meus irmãos, nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre isso. Ou seja, falam sobre coisas que nós devemos associar em nossas vidas. Porque essas coisas, quando existirem em nós, elas vão contribuir para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso fortalecimento, para que a nossa fé continue viva e ativa, para que a nossa esperança esteja em Cristo. Vão contribuir para que continuamos a olhar para o Senhor Jesus até o fim. Vai contribuir para que sejamos fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Vai contribuir para que para que possamos pensar e buscar apenas as coisas lá do alto. Vai contribuir para a nossa própria santidade, para que sejamos santos como Ele é santo. Então, meus irmãos, essas coisas que existem nas Escrituras, em alguns textos, têm esse objetivo de nos fazer viver dessa forma, da forma que agrada a Deus. Isso vai fazer com que possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do Evangelho. Então, meus irmãos, essas coisas são muito importantes. Nós devemos associar isso em nossas vidas, guardar, fazer isso progredir em nossas vidas, fazer isso aumentar, se desenvolver, se fortalecer ainda mais em nossas vidas. Então, temos que ter essas coisas associadas em nossas vidas, para que elas possam contribuir de alguma forma para que possamos chegar no final de nossa carreira aprovados. Então, meus irmãos, vamos buscar essas coisas, vamos praticar essas coisas, vamos viver de acordo com essas coisas, porque não devemos viver de uma forma contrária a elas. Quem está vivendo de uma forma contrária a essas coisas está errando, está enganado, está iludido. Então, chegou a hora dessas pessoas que estão vivendo assim darem um giro de 180 graus, voltarem para o Evangelho genuíno, para que assim, em Cristo, a vida deles possa começar a progredir, para que eles possam começar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim é importante. Tem que ser a nossa prioridade. Isso tem que acontecer. Sim, meus irmãos, não podemos ficar vivendo ocupados por esse ativismo que existe no mundo. Lembra que quando o Senhor Jesus foi na casa de Marta e Maria, e Marta ficou atarefada com as atividades da sua casa, enquanto Maria estava ali aos pés do Senhor Jesus ouvindo os ensinamentos. Marta procedeu de forma errada. Maria procedeu da forma certa, porque priorizou o ensinamento do Senhor Jesus, que ela estava ouvindo.
enquanto a sua irmã estava atarefada em muitos serviços, ocupada com muitas outras coisas desnecessárias. E o próprio Senhor Jesus falou isso para ela, que ela estava se ocupando com muitas coisas e era necessário apenas uma. Maria escolheu a boa parte, que era ouvir os ensinamentos. E isso o Senhor Jesus não tirou dela em tempo algum. Pelo contrário, fez com que ela continuasse ali. Então, meus irmãos, temos que dar valor a essas coisas, principalmente aquilo que o Senhor Jesus ensinou, a sã doutrina. Isso sim é importante para as nossas vidas. Devemos priorizar isso, para que isso possa contribuir, de alguma forma, para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, antes de ler a mensagem em si, que se chama Associação, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem um pouco a ver com essa mensagem que vai ser lida daqui a pouco, que se chama Associação. E esse texto que eu vou ler aqui agora está aqui na primeira epístola de Paulo para Timóteo. E esse texto está escrito assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Meu irmão, por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Porque naquela época estava surgindo alguns homens que eles se perderam em loquacidade frívola. E eles começaram a supor que a piedade era fonte de lucro. Sim, eles começaram a ter essa vontade de querer ficar ricos. Eles se apegaram ao amor do dinheiro. E as consequências disso tudo são terríveis. Porque está escrito: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. É isso que estava acontecendo com eles, com esses homens que se afastaram da verdade, se perverteram por causa disso, por causa de riquezas, de dinheiro, de querer ficar ricos. Eles se perderam nisso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, meus irmãos, essas dores os atormentaram, porque eles se apegaram ao amor do dinheiro. E nessa cobiça, e por causa dessa cobiça, eles se desviaram da fé, se desviaram da verdade, se desviaram do Senhor Jesus, se desviaram do Evangelho genuíno. Já não queriam mais. Eles queriam apenas as riquezas. E isso aconteceu com eles. Mas, à medida que eles se entregavam a essas riquezas, eles se atormentavam com muitas dores em suas vidas. Então, era disso que Paulo queria que Timóteo fugisse. Fugisse mesmo, para escapar, para não cair nessa cilada, para não cair nesse erro que afoga os homens na ruína e perdição. Ele não queria que isso acontecesse. E para que ele fugisse disso, dessas coisas, ele tinha que seguir algumas coisas que eram totalmente contrárias àquele desejo, àquela vontade de querer ficar rico. As coisas que Timóteo deveria seguir, já está escrito aqui. Ele tinha que seguir o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ele tinha que combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. Então, meus irmãos, à medida em que Timóteo começasse a seguir essas coisas e praticasse essas coisas e vivesse
dando prioridade a essas coisas em sua vida, em todo o tempo, sem parar, ele iria tomar posse da vida eterna. Então, meus irmãos, se vocês hoje querem tomar posse da vida eterna, façam o mesmo que Timóteo começou a fazer. Sigam a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Comecem a combater o bom combate da fé, sempre. É isso que o Senhor Jesus espera que você faça hoje. Então, essa palavra é para você, de estímulo para você, para que você possa se edificar através dela, se edificar ainda mais, ficar mais forte, mais confiante, mais ativo na fé. Se você agir dessa forma, como Timóteo agiu, se você agir dessa forma hoje, você vai estar vivendo, você vai estar praticando algo que será para o inteiro agrado do Senhor Jesus, para sempre. Assim, você irá tomar posse da vida eterna. Você não vai tropeçar em tempo algum. Você não vai tropeçar por causa de pensar que a piedade é fonte de lucro, de querer ficar rico, de cair em tentação ensilada por causa do amor do dinheiro. Não, você não vai tropeçar por isso. Mas você vai começar a se aperfeiçoar ainda mais, se você seguir o que está escrito para você seguir, como Timóteo fez. Faça você hoje. Assim, a sua vida em Cristo vai continuar a ser perfeita, vai progredir, vai se aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que você tem que fazer nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Faça isso para o seu próprio bem. Então, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Associação. Ela começa assim: está escrito, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que para os que são discípulos do Senhor Jesus hoje, existe a promessa de entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso único mestre. Mas daí vem a pergunta: o que nós devemos fazer para que um dia isso possa realmente acontecer? Meu irmão, a resposta desta pergunta é simples e já está nas Escrituras, que é a associação em cada um de nós mesmos de algumas coisas, ou seja, a combinação, a união, a reunião em nossas vidas dessas coisas muito importantes. E você, meu irmão, como um discípulo do Senhor Jesus hoje, tem sim que fazer essa associação, reunindo toda a sua diligência, porque a soma, os resultados de todas essas coisas existindo em você, ou seja, fazendo parte do teu ser, da sua memória, do seu conhecimento e enraizadas de forma tão profunda que nada e ninguém consiga arrancar. E todas essas coisas em você aumentando, ou seja, tendo maior extensão e maior intensidade, farão sim com que você, como um discípulo do Senhor Jesus hoje, não seja inativo, ou seja, que não seja alguém que fique parado e nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, alguém em quem esse pleno conhecimento do Senhor Jesus não gere frutos, não dê resultados, se torne inútil. Porque o discípulo do Senhor Jesus hoje, a quem essas coisas associadas não estão presentes em sua vida, é cego. Por isso, ele só consegue ver o que está perto. Ou seja, ele tem uma miopia espiritual. E isso lhe faz esquecer da purificação dos seus pecados de outrora. E aí, que sentido tem a vida do discípulo do Senhor Jesus hoje, se ele se esquece disso? Por isso, meu irmão,
como um discípulo do Senhor Jesus hoje, nesses últimos dias que antecedem a sua volta, procure com diligência cada vez maior confirmar a sua vocação e eleição, porque se todos os discípulos do Senhor Jesus hoje procederem assim, nenhum deles tropeçará em tempo algum, pois é só desta maneira e só praticando isso diariamente é que será amplamente suprida para todos os discípulos do Senhor Jesus hoje a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, se você hoje, como um discípulo do Senhor Jesus, quer saber que coisas são essas que devemos associar em nossas vidas, então leia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e depois coloque tudo isso em prática na sua própria vida, como um fiel e obediente discípulo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, está muito bem claro por essa mensagem que o Senhor Jesus nos enviou hoje, o que nós devemos fazer agora. Porque essa mensagem nos conscientiza que devemos associar muitas coisas em nossas vidas, para que essas coisas possam contribuir, para que nunca possamos tropeçar em tempo algum, para que assim possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprovados por estarmos praticando essas coisas que foram associadas em nossas vidas, que foram reunidas para que essas coisas existindo em nós possam crescer e aumentar cada vez mais. Então, isso significa que tem que haver um desenvolvimento dessas coisas em nossas vidas. E quanto mais essas coisas se desenvolverem em nós, mais estaremos santificados, consagrados, mais estaremos conscientizados pelo Senhor Jesus, pela verdade, pelo Evangelho, pela graça genuína, pela sã doutrina e por todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Assim, tudo isso vai contribuir em muito para que sejamos pessoas ativas, pessoas que possam dar muitos resultados práticos, evidentes em nossa vida. Porque a nossa vida em Cristo, ela não está limitada a esta vida, embora estejamos aqui, mas ela não está limitada à nossa vida, a esta vida. Então, temos que continuar nos desenvolvendo, temos que continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temos que cada vez mais conhecer as profundezas de Deus. Sim, meus irmãos, temos que dar ouvidos ao Espírito da verdade, para que ele possa nos guiar a toda a verdade. Então, meus irmãos, vamos deixar essas coisas acontecerem conosco. Vamos deixar essas coisas que nós associamos em nossas vidas começarem a gerar esses frutos, esses bons resultados, aperfeiçoadores. Resultados que o Senhor Jesus concorda e aprova que estejam acontecendo com cada um de nós. Então vamos nos estimular uns aos outros, como irmãos em Cristo, para que essas coisas possam acontecer, para que assim cada um de nós possa ter o seu próprio desenvolvimento. E assim, esse desenvolvimento vai gerar na igreja de forma geral que possamos estar conscientizados de que temos que tomar posse da vida eterna. Temos que viver nisso, para nunca tropeçar em tempo algum. Então, meus irmãos, essa mensagem foi séria, importante para a sua vida. Que ela possa edificar a sua vida nas práticas certas, para que você possa associar em sua vida as coisas certas e aprovadas pelo Senhor Jesus. Esse é o objetivo dessa mensagem, de tudo que já foi falado aqui. Agora, cada um de nós temos que viver isso. Porque o que está escrito é para que aconteça em nossas vidas. E vamos deixar que isso aconteça em nossas vidas, sem parar,
para que assim possamos estar agradando ao Senhor Jesus em todo o tempo, para que assim possamos conseguir ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Então, meus irmãos, que essa mensagem sirva de edificação para a igreja do Senhor Jesus. É isso que Ele espera. E é isso que devemos fazer sempre. Então, meus irmãos, vamos viver dessa forma, para que assim estejamos prontos para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.